três dos maiores gênios da nossa música resolveram se trancar em um estúdio de braços abertos para o improviso, sem nenhuma pressão de gravadora, sem nenhuma meta de vendas e acabaram criando, por puro acaso, o maior fenômeno cultural do Brasil no início dos anos 2000. O que aconteceu quando Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown se uniram sob o nome de Tribalistas não foi apenas um projeto paralelo de sucesso, mas sim uma revolução na forma de fazer e distribuir música no nosso país. Sem dar nenhuma entrevista coletiva, sem fazer turnê de lançamento e sem seguir absolutamente nenhuma fórmula comercial do mercado fonográfico, esse trio de gigantes provou que a poesia simples, a delicadeza acústica e a amizade verdadeira podiam atropelar qualquer estratégia de marketing agressiva e dominar os corações de milhões de pessoas. Mas como um disco gravado de forma quase secreta em apenas 13 dias, conseguiu se transformar em um clássico moderno da MPB e em um dos álbuns mais vendidos e premiados da nossa história recente? Para entender a magia por trás desse encontro, precisamos compreender quem eram esses três artistas naquele momento. Marisa Monte já era a voz mais sofisticada e aplaudida do pop e da MPB nacional, dona de uma precisão técnica e de um faro melódico incomparáveis. Arnaldo Antunes trazia a bagagem da vanguarda paulistana, o peso poético dos Titãs e uma escrita concreta, cirúrgica e profundamente reflexiva. Carlinhos Brown era a explosão rítmica de Salvador, a genialidade da percussão, a alegria visual e a conexão ancestral com os tambores da Bahia. Eles já eram parceiros frequentes de composição nas carreiras solo uns dos outros, mas nunca tinham parado para registrar algo inteiramente juntos como um coletivo. A faísca inicial acendeu quando Marisa foi até a Bahia para produzir um disco de Arnaldo e chamou Brown para participar. Naquela atmosfera de cumplicidade no estúdio, as canções começaram a brotar com uma velocidade e uma naturalidade que assustaram o próprio trio. Eles perceberam que aquelas composições não pertenciam à carreira individual de nenhum deles, elas tinham uma identidade própria, uma terceira pessoa que nascia da mistura exata daquelas três mentes brilhantes. Decidiram então registrar as 13 faixas que haviam criado de uma maneira completamente íntima. Eles se isolaram em um estúdio no Rio de Janeiro, cercados por poucos músicos de apoio e muitos instrumentos acústicos. O processo de gravação foi registrado por câmeras de vídeo em formato de documentário, mostrando o trio descalço, rindo, testando sons com palmas, copos de água e violões. Não havia busca pela perfeição tecnológica ou por batidas eletrônicas pesadas que dominavam as rádios da época. A busca era pela pureza da canção. Cada um colocava o seu melhor tempero. O canto doce de Marisa, a voz grave e falada de Arnaldo e os arranjos percussivos geniais de Brown. Em menos de 2 semanas, o trabalho estava pronto, mas o grande mistério era como o público reagiria a um som tão cru e despretensioso. O lançamento do álbum em 2002 foi um verdadeiro choque para a indústria fonográfica, justamente por tudo que o trio se recusou a fazer. Eles decidiram que não fariam shows, não dariam entrevistas para promover o disco e não fariam apresentações em programas de auditório na televisão. A ordem era deixar a música falar por si mesma. E ela falou mais alto do que qualquer um poderia prever. A faixa Velha Infância começou a tocar no rádio e virou um hino instantâneo de todas as gerações, embalando novelas, viagens de carro e rodas de violão por todo o Brasil. Logo em seguida, Já Sei Namorar explodiu nas pistas de dança e nos fones de ouvido dos jovens, mostrando que a MPB podia ser extremamente popular, jovem e universal sem perder a sua qualidade lírica e poética. O boca a boca dos fãs transformou o disco em uma febre incontrolável. As pessoas não queriam apenas ouvir as músicas, elas queriam entender aquela filosofia de união que o nome Tribalistas carregava. O termo sintetizava a ideia de uma tribo urbana e cultural, um espaço de acolhimento onde a diversidade de estilos se somava em vez de se dividir. O álbum vendeu mais de 1 milhão de cópias apenas no Brasil, um feito assombroso para a época em que o mercado de discos físicos já sofria com a pirataria. E conquistou o mercado internacional, tornando-se um sucesso gigantesco em países como França, Itália e Portugal. O reconhecimento máximo veio no Grammy Latino, onde o projeto foi indicado em várias das categorias mais importantes e levou o prêmio de melhor álbum pop contemporâneo brasileiro, selando o nome dos Tribalistas na história eterna da nossa cultura. A grande lição que o sucesso dos Tribalistas deixou para o mercado da música é que o público anseia por verdade e por conexões humanas genuínas. No meio de uma indústria que muitas vezes tenta fabricar hits artificiais baseados em algoritmos e fórmulas repetitivas, a espontaneidade daquele trio foi um sopro de ar fresco.
Eles mostraram que grandes artistas não precisam competir entre si pelo topo, eles podem se somar, compartilhar o protagonismo e criar algo muito maior do que a soma de suas partes. Aquela primeira experiência foi tão marcante que 15 anos depois, em 2017, o trio se reuniu novamente para lançar um segundo álbum e, finalmente, realizar uma turnê histórica por arenas e estádios lotados, provando que o carinho e o impacto daquelas canções continuavam completamente intactos no coração do povo brasileiro. Essa trajetória luminosa nos lembra que a arte mais poderosa nasce do prazer do encontro e da coragem de criar sem amarras. Os tribalistas transformaram a simplicidade em sofisticação e fizeram o Brasil inteiro cantar junto às suas poesias diárias. Se você também se emociona toda vez que ouve os acordes de Velha Infância ou se passou os anos 2000 cantando o refrão de Já Sei Namorar com os Amigos, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando os melhores vídeos sobre os bastidores da nossa música e as grandes histórias da MPB. Deixe o seu like se você curtiu essa viagem pela história desse trio inesquecível e comente aqui embaixo. Qual é a sua música favorita dos tribalistas e que lembrança esse clássico traz para você?